Então, aleluia. Então, sou Esther, despertar para o chamado. Mulheres abençoadas, sejam muito bem-vindas. Se você está aqui hoje, eu acredito de coração que não é por acaso. Essa jornada que estamos prestes a iniciar não é apenas um conteúdo, é uma convocação espiritual para despertar sua verdadeira intimidade e propósito em Deus. Este encontro é um gostinho do projeto Sou Esther Fase 2, que é uma mentoria rumo à descoberta do meu propósito, que eu iniciei em 2021 e eu vou contar um pouco mais para vocês ali na frente. Criado especialmente para mulheres como nós, que sabem que foram chamadas, mas ainda estão travadas por mentiras espirituais, por enganos e que precisam ser desconstruídas. Amém? Aleluia. Deixa eu ver. Eu não estou aparecendo aqui agora. Deixa eu só falar um pouquinho para vocês. Quem não me conhece, eu sou Marina Martins Marques. Eu tenho 33 anos. Eu sou mãe do Miguel, mãe do Calel. O Mi tem 10 anos, o Calel tem 8. E eu sou casada há 13 com o Daniel. Em 2020, finalzinho de 2020 para 2021, a gente estava passando por um momento bem complicado, né, das nossas vidas pós-pandemia ali. E em meio àquela época, eu passava as minhas madrugadas tentando entender para que eu estava nessa terra. Eu sempre quis ser mãe. Eu lembro que quando me perguntavam no colegial, primeiro, segundo, terceiro colegial, eu falava assim, Marina, o que que você quer ser? Tinham pessoas que falavam assim, eu quero ser advogada. Ah, não, eu quero ser médica. Ah, eu quero ser dançarina. E eu falava, eu quero ser mãe. E era muito engraçado isso, porque eles falavam, não, mas de profissão, o que que você quer ser? E eu falava, gente, eu não quero ser nada. Eu não quero ser nada profissionalmente. Eu quero casar, eu quero ter a minha casa e eu quero ser mãe. E as minhas amigas naquela época achavam isso muito estranho, porque eu tinha o quê? 14, 15 anos, até os meus 18 eu falava isso, só que a minha mãe falava assim, é importante você ter uma faculdade. E aí eu fui orar a Deus, eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu quero estar em casa cuidando dos meus filhos. Eu não quero fazer faculdade, mas é um sonho da minha mãe, então me direciona para aquilo que o Senhor quer que eu faça. E eu lembro que apareceu assim publicidade e propaganda. Eu nem sabia direito o que que era aquilo, eu nem sabia direito o que que eu ia fazer em publicidade e propaganda. E eu decidi me matricular, fiz a prova, passei, me matriculei. E naquele dia eu fui num culto e eu fui pedir uma oração lá na frente. E o irmão, eu lembro, ele falou assim: Marina, essa faculdade que você escolheu não é para você, é para glória e honra de Deus. E foi muito engraçado porque naquele dia, quando eu fui pedir oração lá na frente, eu não tinha falado para ele, não tinha falado para ninguém que eu estava indo lá pedir oração para saber sobre a faculdade. Então eu vi que foi um direcionamento realmente de Deus para minha vida. E, por incrível que pareça, quem me conhece de alguns anos atrás sabe, eu não abria minha boca. Eu era uma pessoa extremamente tímida, eu era uma pessoa extremamente envergonhada, e quando eu tinha que abrir a boca, parecia que eu nem sabia português. Quem aqui me conhece há mais tempo, coloca aqui pra mim se era assim mesmo ou não. Glória a Deus, entrando mais mulheres abençoadas. E eu não abria minha boca, gente, eu tinha muita vergonha. E hoje, o que vocês estão vendo aqui, eu ministrando aulas, eu tendo cursos, eu ministrando ministrações ali dentro da Soul Step, é o agir de Deus na minha vida, porque eu não abri a minha boca. E quando a gente estava ali no final no comecinho ainda, né, de dezembro de 2020, mais ou menos, eu fiz um curso online com alguns pastores ali de São Paulo, que era justamente para direcionar o propósito. Porque eu falava, não é possível que eu amo ser mãe, já tô com os meus dois pacotinhos aqui, mas eu ainda me sinto vazia, né? A gente perdeu pessoas queridas ali na pandemia. E eu falava, se eu fui embora hoje, eu acho que eu não fiz nada de importante nessa terra, eu não fiz nada para o reino, eu não fiz nada para a glória e honra de Deus. Então eu fui fazer esse curso. E eu lembro que quando eu terminei aquele curso, eu só sabia chorar.
E através desse curso, eu fui certificada e autorizada e habilitada a trazer esses exercícios para que outras mulheres também tivessem o direcionamento do seu chamado, missão e propósito. Então, quando eu estava falando aqui para vocês, deixa eu voltar aqui e compartilhar com vocês, que existe o Sou Esther. A primeira fase é uma parte de direcionamento, onde a gente se alinha em Deus ali, busca a face do Senhor. E a segunda fase é essa mentoria, onde eu tenho exercícios práticos que eu faço com você e Deus te mostra ali coisas que já estão dentro de você. São 5 semanas, as 3 primeiras semanas a gente faz em grupo aqui no Zoom, e as duas últimas de forma individual, só eu e você, onde eu faço exercícios. Lógico que a gente vai orar, vai buscar a Bíblia, vamos jejuar, porque não tem como a gente descobrir o nosso chamado, o nosso propósito, sem buscar naquele que nos criou, né? E faz sentido para vocês? Colocam aqui para mim, no chat se faz sentido para vocês. Bom, e eu quero falar sobre a verdade sobre o seu chamado. Talvez, minha irmã, vocês que estão aqui, mulheres abençoadas, vocês acreditem que o que te impede de avançar, de cumprir o seu chamado, a sua missão, o seu propósito, seja falta de motivação. Talvez tempo, coragem ou qualificação. Mas e se eu te disser que o problema é mais profundo e silencioso? Por muito tempo, você pode ter vivido como se Deus tivesse te esquecido, como se Deus não tivesse ouvindo as suas orações. Mas a verdade é que o céu não te esqueceu. Ele te escondeu para te preparar. Quando nós mulheres estamos grávidas e a gente ainda nem sabe, e tá ali um serzinho sendo gerado dentro do nosso ventre, ele tá no escondido, ele tá no secreto. Mas Deus, dia após dia, vai abençoando e vai cuidando e vai transformando para que nasça e para que venha ter um propósito maior nessa terra. Chamado não é um privilégio de algumas, e sim para todas. Amém, glória a Deus. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Chamado não é um privilégio de algumas, é para todas. Hoje você vai entender porque ainda se sente perdida. Peraí que tem uma irmã falando que não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. Aí, um minutinho, minhas irmãs abençoadas. Peraí. Deixa eu só mandar o link para ela. Vocês estão conseguindo me ouvir certinho? Só me dá um ok aqui no chat enquanto eu vou passando o link para a Thaís poder entrar. Sim, amém, glória a Deus. Eu mandei novamente para ela, que eu tô aqui pelo celular acompanhando. Vamos ver se ela vai conseguir entrar agora. Bom, hoje você vai entender porque ainda se sente perdida, mesmo tentando fazer tudo certo. Eu vou mostrar para vocês hoje 5 enganos que nós precisamos desconstruir sobre chamado, missão e propósito. Primeiro, deixa eu ver aqui um minutinho. Eu vou interromper aqui só um minutinho, gente. Aí, realmente ela não tá aqui. Eu vou, eu vou continuar, mas aqui, pronto. Eu vou continuar. O primeiro engano, deixa eu voltar que passou. Estes enganos silenciosos têm impedido você de reconhecer e viver plenamente o seu propósito divino. Então vamos lá. Engano número 1. Chamado é só para pastoras ou para missionárias. Alguém já pensou isso? Coloca ali no chat para mim, por favor. Vocês já pensaram isso? Ah, eu não tenho algum chamado importante nessa terra, porque isso é só para quem tem muitos seguidores, isso é só para quem é pastora, isso daqui é só para quem é evangelista, missionária. Quando na verdade, aí agora, pronto. Quando na verdade, minhas irmãs abençoadas, este é um engano sutil e devastador.
Porque pensa comigo, você cuida da casa, você cuida dos filhos, você ora em silêncio, mas você sente que você não é usada por Deus. E isso te paralisa. A verdade é que todas nós fomos chamadas segundo o propósito dele. Isso está em 2 Timóteo 1:9. Glorificar a Deus no seu cotidiano, cuidar da sua casa, ensinar os seus filhos, isso também é chamado. Ali mais pra frente, eu vou falar qual que é a diferença entre chamado, missão e propósito, tá? Então, segura aí um pouquinho que eu já vou tirar essa dúvida e falar com clareza na Bíblia o que é cada um. Segundo engano, missão e propósito são difíceis de entender. Confundiram você com termos bonitos, sem ensinar como vivê-los. E assim você se sente perdida e atrasada. A verdade é simples: missão é o caminho. Propósito é o objetivo maior, o motivo pelo qual nós estamos nessa terra. E chamado, ele é o convite. E Deus já te convidou. Então vamos lá, minha irmã. O que que é um chamado? Lá no começo em Gênesis, quando o Senhor criou Adão e Eva, ele chamou, toda a viração do dia, ele chamava Adão para ter com ele, para conversar com Adão. Depois Adão pecou, né? Foi tirado do Éden. Depois veio Jesus para nos resgatar e nos libertar e nos salvar do pecado. E hoje nós temos livre acesso. E todas aquelas e todos aqueles que dizem: Eis-me aqui, Senhor, eu confesso o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Todas essas pessoas disseram sim ao chamado do Senhor em suas vidas. Então, o chamado é o convite para nós estarmos perto do Senhor, é o convite para cada dia, cada manhã ou cada dia que a gente tem, a gente se colocar na presença do Senhor e falar com Ele, falar: Eis-me aqui. Muitas de nós temos a vida corrida, muito corrida e a gente não consegue separar um tempo pela manhã, um tempo à tarde, um tempo à noite para poder fazer um devocional, para poder fazer a leitura da palavra. Mas e se eu te falar, minha irmã, que eu também vivi muito tempo assim nessa religiosidade. Sim, é muito gostoso a gente ter um tempo de oração. Não é à toa que eu fiz o planner, né, meu dia com Jesus, onde além de planejar os nossos dias, a gente coloca ali dentro o que Deus nos revelou no momento devocional. Não é à toa que eu criei o diário de oração, onde a gente coloca as nossas orações, onde a gente coloca ali quando Deus respondeu, porque é certo, ele vai responder, a gente só não sabe quando e o tempo dele é perfeito. É necessário sim a gente ter um tempo ali separado para estar com o Senhor. Mas e se eu te falar que quando você está trocando uma fralda do seu filho, quando você está lavando uma louça, quando você está dobrando uma roupa, ali você está cumprindo um ministério. Ali você está elevando um altar de adoração a Deus. Existe uma passagem na Bíblia que diz que a mulher será salva pela maternidade, pelos seus filhos. E isso é muito lindo e eu vejo isso na minha vida. Muitas aqui, eu não conheço muitas de vocês, mas eu sei que tem algumas que são mães. E tudo muda a nossa vida depois que nós somos mães. Outras não geraram, né, no seu ventre um filho. Eu mesma sou uma filha adotada, eu sou uma filha adotiva. Alguém foi e me gerou e me entregou para adoção, e o meu testemunho vem dessa adoção, né? E eu sei que Deus me entregou para uma família abençoada. Muitas aqui vão adotar pessoas, não necessariamente bebês para serem seus como filhos, mas vidas, mulheres, e vão ser mães ali espirituais dessas pessoas. Então, quando a gente fala de chamado, missão e propósito, engloba várias coisas, certo? Então, muitas de nós não temos tempo realmente de ficar 1 hora, meia hora ali. Mas enquanto a gente está lavando uma louça, enquanto nós estamos dobrando uma roupa, nós podemos orar, podemos ouvir louvores. Quantas vezes, minhas irmãs, eu trabalhava o dia inteiro, recém-casada, fazia faculdade à noite, chegava 11h30, 11h40, ia esquentar a janta para comer. Ia lavar roupa lá no tanque, lá fora, na minha primeira casa. E quantas vezes ali naquelas madrugadas eu colocava um fone, colocava um louvor e eu chorava ali com Deus, lavando a roupa quando ninguém estava vendo.
E eu falava assim para Deus, falava, Senhor, eu sei que eu estou vivendo para a tua glória, para a tua honra. Eu sei que tem um propósito maior, eu sei que tem um propósito para vidas serem alcançadas. Então, tudo que a gente vive na nossa vida, nada é desperdiçado. Principalmente ali, glória a Deus, a Thaís conseguiu entrar. Principalmente ali, quando nós temos traumas, quando tentam nos calar. Isso eu vou falar numa próxima aula, na segunda aula que a gente vai ter, que também vai ser gratuita, que eu vou falar sobre os traumas que nós tivemos na infância, sobre coisas que nós vivemos e que nos calaram, que é um indicativo assim, muito grande do porquê nós estamos nessa terra, um propósito pelo qual nós estamos nessa terra. Porque antigamente, quando eu estava falando aqui para vocês que eu era muito tímida, eu lembro de ser criança e, por comparação, ó, o inimigo já agindo na minha vida várias vezes. Eu tenho uma prima que é 6 meses mais nova do que eu e ela sempre foi muito comunicativa, muito alegre. E eu sempre fui mais tímida, mais quietinha, mais na minha, sempre observando tudo. E ela não, ela era expansiva, sabe? E eu lembro que por muitas vezes as familiares, minha mãe, tias ou pessoas assim à volta, não por maldade, mas falavam assim: "Ah, a Marina é um bicho do mato. A Marina, ela não abre a boca. Nossa, ela é um bicho do mato. Agora, a Nana, não. A Nana, ai, ela, nossa, vai se dar bem, vai casar com um homem rico, ela é expansiva, ela é alegre. A Marina não, é um bicho do mato. E eu lembro que por muitos anos eu ouvi isso, e eu era criança, e eu fui guardando aquilo, e eu acreditava que eu era um bicho do mato. Eu acreditava que eu não sabia falar, eu acreditava que eu não sabia me comunicar direito. Por muitos anos eu calei a minha boca até eu estar com 11 anos de idade e o meu pai falecer na minha frente. E ali eu desencadear uma depressão, e ali eu desencadear coisas que eu queria ceifar a minha vida. Então, aos meus 11 anos, o meu pai faleceu na minha frente e eu já estava tanto tempo calada, tanto tempo sufocada, tanto tempo sendo realmente, sabe, sendo calada por tantas coisas e colocando rótulos em mim, não por maldade, mas muitas vezes pessoas à nossa volta, infelizmente, são usadas com palavras, com ações, para nos machucar, para nos travar, para que nós não possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Por quê? O propósito, minhas irmãs, não é para gente. Não é para Marina ficar rica, não é para Marina ficar conhecida, não é para Andresa, Monique, Josi, Kika, Juliette, Patrícia, Selma, Thaís. Tem aqui uma pessoa chamada iPhone que eu não sei quem que é, põe o seu nominho ali para mim, por favor, Andresa também. Não é para isso. O propósito é para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam libertas, vidas conheçam a Jesus. É claro que Deus ele é tão maravilhoso que ele vai cuidando de nós com carinho, com perfeição. O tempo dele é perfeito e ele vai nos abençoando. Ele vai respondendo às nossas orações, mas o propósito, tudo que nós vivemos, os nossos traumas, as nossas lutas, as nossas conquistas, não é para nós, é para glória e honra dele e para que a gente possa transmitir para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Amém? Eu vou voltar aqui. Então, a partir de toda a minha infância, adolescência, eu fui muitas vezes calada, colocaram rótulos em mim, até eu chegar numa depressão que eu queria ceifar a minha vida. Imagina se eu tivesse feito isso mesmo. Quantas vidas não teriam sido impactadas e transformadas? Eu sei que desde o ventre quiseram me calar, né? Eu sou fruto de uma relação, de uma menina de 14 anos. Eu nasci, ela estava com 15, com um rapaz um pouco mais velho. Depois ela acabou descobrindo que ele era noivo. E quantas vezes ela pode ter pensado em ter interrompido aquela gestação? Quantas coisas ela passou ali durante o momento que estava gerando, me gerando? Então, a minha vida, a sua vida, desde o começo, você pode parar, analisar e escrever num papel quantas vezes
quiseram te parar, quiseram te calar. E isso já era da aula que vem, mas eu não sei por quê, mas o Espírito Santo já está pedindo para eu falar aqui, então eu vou falar. Coloque num papel, traga a memória, ore e peça a Deus, coloque num papel todas as vezes que quiseram te parar, todas as vezes que quiseram te calar, porque esses são indicativos muito grandes do motivo pelo qual você está nessa terra. Hoje eu tô aqui, né? Ontem eu peguei uma gripe muito forte. Quem é minhas amigas sabem que eu passei a noite com muita dor. E eu falei, estão querendo me calar, me fazer desistir nesse tempinho de chuva, eu gripada, com dor, para eu querer ficar embaixo de um cobertor em vez de ministrar essa aula. Mas não é sobre mim, é sobre ele. Não é sobre mim, mas sobre a vida de vocês, porque eu tenho certeza que vidas aqui serão destravadas, que chamados, missão, propósito serão destravados aqui hoje. E através dessas aulas, e através ali da segunda fase, para a glória e honra de Deus. Quantas vezes você calou a sua boca, minha irmã, e vidas não foram alcançadas? Mas eu tenho algo para te dizer hoje. Deus, ele tem o tempo perfeito para todas as coisas. E se você estava se sentindo que você estava atrasada, que Deus não estava fazendo na sua vida, a gente vai tirar esse engano hoje, amém? Então, eu expliquei para vocês que um propósito é um objetivo. O objetivo maior da nossa vida, gente, além da gente voltar a Deus, né, que nos deu a vida, é que a glória e a honra sejam dele e que vidas sejam alcançadas. Esse é o maior propósito que nós temos aqui na nossa terra. O chamado, nós já entendemos, é o chamado de estarmos ali diariamente, mesmo que lavando uma louça, mesmo que trocando uma fralda dos filhos, mesmo que no tanque, igual eu estava, nós estarmos ali conectadas com o Pai, sendo orando em pensamento, seja ouvindo um louvor, ouvindo uma ministração e fazendo tudo que nós fazemos no nosso dia a dia para como para o Senhor, para a glória e honra dele. Mas, Imá, o que que é missão? Eu gosto de falar que missão, eu dou risada nessa parte, porque às vezes eu falo assim, meu Deus, missão, gente. Quem tem filho menino ou quem já jogou videogame? Os videogames nós temos fases, né? E nós temos missões a serem cumpridas ali no jogo para um objetivo final, para um propósito, que é zerar o jogo ali, ou salvar a princesa do jogo, ou chegar em primeiro lugar ali na corrida. Então tem um objetivo, um propósito pelo qual a gente está fazendo aquilo, e tem fases, tem missões. E na nossa vida não é diferente. A Bíblia também diz que a natureza contempla a glória de Deus, que quando nós observamos ali a natureza, nós vemos feitos detalhes do Senhor, e isso é muito real. Nós temos as quatro estações, né? É primavera, verão, outono e inverno. A nossa vida também é feita de estações. Tudo é feito de ciclos na nossa vida. E nós temos missões, fases que nós vamos cumprindo ao longo da nossa vida. Quando nós pegamos ali a história de Esther, a história de Sara, a história. A Thaís levantou a mão, quer falar alguma coisa? Quando nós. Coloca no chat pra gente, por favor, ali. Quando nós. é, Temos missões a cumprir. Então, pensa comigo, determinadas épocas da minha vida, eu tinha uma missão a ser concluída ali. Que hoje eu já passei dessa fase e eu estou em uma outra missão. Tá fazendo sentido para vocês? É como num videogame. Nós temos várias fases. Ai, temos 10 minutos só aqui, gente. Eu vou ter que fazer um outro link, tá? Nós temos várias fases e nós vamos cumprindo essas missões para chegar no objetivo, para ter um propósito maior. Amém, glória a Deus. Vou fazer sim, minha irmã. Enquanto isso, eu vou terminar aqui essa parte e aí eu faço no outro link só para a gente poder finalizar, porque eu tenho um vídeo rapidinho que eu quero mostrar para vocês. Ele é bem rápido, acho que ele tem 2 minutinhos. Então.
nós temos essa missão, que é o caminho, e ao longo desse caminho nós temos fases e missões que nós temos que concluir, que isso vai nos ajudar a cumprir o nosso propósito. Terceiro, engano. Se fosse de Deus, eu já teria clareza. Quantas de vocês já pensaram isso? Este engano, ele é cruel, porque desqualifica até o seu silêncio e o seu tempo de espera. A verdade é que Esther foi preparada em segredo por um ano antes de viver o seu propósito, o motivo pelo qual Deus, ele esconde para formar, assim como uma semente, assim como uma criança sendo gerada no ventre. Tem o tempo que está ali escondida, sendo gerada, sendo formada e lapidada. E muitas vezes nós confundimos esse tempo de preparação como rejeição. Lá dentro do Sou Esther, a primeira fase, eu tenho uma aula, uma ministração bem profunda só sobre isso. Engano 4. Preciso estar perfeita espiritualmente. Você acha que precisa ser mais santa, mais constante, mais organizada para ser usada. E assim se sente sempre inadequada. A verdade é que Jesus chamou discípulos imperfeitos. E o processo é que transforma. A obediência do eis-me aqui, Senhor, é que gera clareza e não o contrário. Gente, quando a gente lê a Bíblia, essa parte fala muito comigo. Eu queria trazer com você. É meio pesado, mas é verdade. Raabe era uma prostituta. Sara era velha demais. Maria ainda nem estava casada. Ana era uma viúva. Ruth, nem judia ela era. E Rebeca era estéril. Então, eu te pergunto nessa tarde. Você tem certeza que você tem que estar perfeita, com tudo redondinho, tudo organizado para você ser usada? Olha essas histórias da Bíblia, olha essas mulheres na Bíblia, e ali elas foram usadas para o tempo que elas foram determinadas. Engano número 5. Meu tempo já passou. Você olha a sua idade, você olha a sua história e acha que perdeu o tempo. A verdade é que o tempo de Deus, ele é redentor. Sara gerou na velhice, Moisés começou com 80 anos. Deus não trabalha com atraso, ele trabalha com propósito e ele tem tempo perfeito para todas as coisas. Eu comecei esse projeto em 2020 para 2021, mas num tempo como este, Deus falou ao seu coração, queimou e trouxe você neste momento onde eu já vivi tantos processos, já aprimorei, já melhorei tudo isso, e onde eu já tive mais milagres, mais intimidade com Deus, já vivi mais coisas com Ele, para eu servir de exemplo para muitas coisas, para vocês não passarem, não viverem. Então, eu te pergunto, minha irmã, nessa tarde, e antes de fazer um novo link, eu espero que todas vocês entrem para a gente poder finalizar. Por que que você espera que outra pessoa faça o que Deus te chamou para você fazer? Você, quando chegar lá na eternidade, vai olhar na face dele e falar que ele cometeu um erro ao te escolher? Por que que você se acha tão desqualificada? Quem que está contando essas mentiras no seu ouvido, na sua mente? Deixa eu te falar, você carrega a imagem do Deus vivo e a sua boca não foi feita para ficar em silêncio. Amém? Eu vou fazer um novo link e a gente entra aqui para a gente poder finalizar. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Espero vocês, hein? Eu vou interromper aqui e já vou salvar e nós nos vemos ali para finalizar. Vou entrar aqui também pelo meu celular para acompanhar vocês. Aí, deixa eu só abaixar. Nós estávamos em 11. Pronto, tirei ali o som. Eu vou
continuar, senão a gente vai perder aqui os minutos que a gente tem. Então, mulheres abençoadas, glória a Deus. O que que vocês estão achando, mulheres? Compartilha comigo. Eu vou colocar aqui do lado. Estão conseguindo me ouvir certinho? Glória a Deus, minha irmã. Agora eu aqui no. Agora, tô falando aqui no celular. Pronto. Glória a Deus, eu vou dar continuidade. Glória a Deus. Amém. Então, vamos lá para a parte onde nós vamos fazer a sua ativação espiritual, né? Nós vamos respirar fundo, porque agora é a hora em que o céu vai começar a mexer por dentro. Você foi chamada para um tempo como este. O céu, ele não te esqueceu, só te escondeu para te formar. Você é resposta. Mesmo cansada, mesmo em silêncio, Deus ainda conta com você para um tempo como este. Você não é invisível, você é estratégica. E eu gosto muito dessa parte que diz: quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Muitas pessoas olham e falam: ah, eu tô aqui, ou eu tô nessa empresa, eu estou nesse trabalho. E eu não vejo diferença, eu não sei para que Deus me colocou aqui. Não é possível que a minha vida seja acordar todos os dias, pegar ônibus, vir para o trabalho. Mas se eu te falar, minha irmã, que o seu chamado, o teu propósito, você vai ser usada ali onde Deus te colocou. Muitas pessoas, deixa eu voltar aqui para falar aqui com vocês. Muitas pessoas, elas confundem vocação com propósito. Então, eu já expliquei o que é chamado, o que é missão, o que é propósito. E nós temos também vocação e identidade. Identidade é uma coisa que nós só vamos entender com clareza quando nós buscamos a Deus. E eu descobri que eu sou simplesmente filha. Eu sou simplesmente filha dele. E quando eu entendi isso, foi tão libertador para mim. Meu pai faleceu, né, quando eu tinha 11 anos, então era muito difícil eu ver Deus como pai. Eu não conseguia falar eu te amo para Deus, eu não conseguia chamar ele de pai, eu sempre chamava de Deus, ou Deus, Deus. E foi um longo processo ali, eu e o Senhor, para ele me tratando e curando a minha vida. Um dia mais tarde eu conto meu testemunho certinho para vocês, mas até que eu entendi que eu, quando Jesus morreu naquela cruz no meu lugar, não foi somente para me livrar da ira de Deus, nem para me livrar do inferno, mas para que eu fosse aceita como filha, eu tivesse um lugar de filha. Antigamente, o meu Instagram, a minha bio era: fui adotada 2 vezes. Porque eu fui adotada nessa terra e eu fui adotada pelo nosso Pai Todo-Poderoso. Ele é maravilhoso. E existe vocação. E muita gente mistura propósito com vocação. Então, assim, eu lembro que eu assistia muitas pregações e as pessoas usavam o chamado para propósito, para propósito para vocação, e isso traz um embanando na nossa cabeça, traz uma confusão. Da forma que eu estou ensinando aqui com vocês, vocês estão conseguindo ter mais clareza? Eu vou pegar um PDF aqui, vou entregar para vocês lá no grupo, melhor, com os versículos que mostram com clareza ali o que é chamado, missão e propósito, tá bom? Mas as pessoas elas confundiam e eu me sentia mais confusa ainda. Eu, por exemplo, eu não nasci com a vocação de ser uma médica. Eu não nasci com a vocação de ser uma contadora. Eu não nasci com uma vocação de ser, deixa eu ver, manicure.
Vocação é algo que nós temos habilidade ou adquirimos essa habilidade, mas a gente já tem uma sementinha ali dentro da gente que nos leva, igual essas minhas amigas. Ah, eu quero ser médica, eu quero ser advogada. Elas já tinham algo pulsando ali dentro do coração delas que elas tinham uma vocação para ser médica, para ser advogada. Eu não tenho. Eu não tenho. Então, isso não é o propósito. Isso é uma vocação. E vocação, ela, determinado tempo, ela acaba. Porque imagina um médico aposentado, não está mais cumprindo a função, o cargo dele ali. Ele, durante um tempo, ele cumpriu ali a vocação dele como médico, mas a partir do momento que ele parou de atuar, ou ele perdeu o CRM dele, ele não é mais. Então, vocação são coisas assim que a gente usa aqui na Terra para ajudar as outras pessoas, são habilidades ali que nós temos, mas não é o propósito. Deu para entender? E agora vamos lá, compartilhando. Compartilhou. Vamos para o próximo. E agora, de escondida a estratégica, o processo de Esther. Primeiro, a gente tem o nosso tempo de preparo. Assim como Esther passou por um ano de preparação com óleos e perfumes, você está passando por um tempo de formação divina. Não é tempo perdido, é investimento celestial. 2, o momento de decisão. Chega um momento em que você precisa decidir se vai se esconder. Aí aqui eu coloquei na zona de conforto, porque é como todo mundo fala, mas a verdade é que não é nada confortável. A gente está vivendo os nossos dias, vivendo uma rotina, vivendo ali dia após dia, sentindo um incômodo dentro do nosso coração, sentindo algo dentro do nosso coração. Isso não é nada confortável. Existe um incômodo, mas as pessoas falam, ah, é área de conforto, eu tô vivendo na rotina, eu tô vivendo no automático, né? Mas a gente tem que sair desse automático e assumir um papel no plano divino, mesmo com medo. Se eu perecer, perecerei. A coragem não é a ausência de medo, mas a obediência apesar dele. Esses dias eu vi um post que falava assim: para viver o propósito apenas precisa viver, alguma coisa, eu não lembro direito, mas estava falando assim que como se fosse natural, fácil viver o propósito. E, e aí eu parei para meditar isso, assim, e aí eu falei assim: não é de todo errado, mas também não é verdade. Porque vocês já viram Jesus ali durante a vida toda dele que nós lemos, que quando a gente lê a Bíblia. Você acha que ali simplesmente fluiu? Você, quando lê a história de Ana, de Raabe, de Raquel, de Esther, você acha mesmo que ali simplesmente aconteceu tudo no automático? E a gente vive esse engano que muitas pessoas falam: ai, quando você é chamado, tudo flui, tudo acontece. Quando você sabe o seu propósito, tudo flui, tudo acontece. Eu queria que fosse assim na minha vida, gente, de verdade. Eu tô falando isso, não é recriminando, não é falando mal, mas assim. Eu não sei vocês, mas exato. Ninguém que a gente olha na Bíblia não foi assim, fluiu. É lógico que no tempo certo de Deus, ele dá ali as ferramentas, as pessoas, né? Deus vai e ele nos ajuda a cumprir aquilo. Porque nós falamos, eis-nos aqui, Senhor, usa-nos a nós, né? Mas quando a gente olha ali, tem um esforço deles. Tem um, sabe, um algo a mais. Não é assim, simplesmente, eu tenho um propósito, tudo vai fluir, tudo vai ser uma bênção, tudo vai ser lindo e fácil. Não! Não sei se vocês assistem The Chosen, apesar dali não ter, ser 100% fiel, porque eles têm a licença poética e tudo mais, mas eu gosto de assistir porque me fez ver um Jesus que eu não tinha na minha cabeça. Que Jesus que é esse? Como a gente sabe que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, sempre que eu li a Bíblia, eu já sabia, né, dessa história final. E eu já sei que ele vai vir e vai reinar. Então eu já tinha essa imagem de Jesus na minha vida. Mas eu nunca parei para meditar ele como o ser humano, como o verbo que se fez carne. E tem um episódio ali muito, assim, que eu chorei horrores,
que é quando tinha uma fila enorme de gente esperando para ser curada por Jesus. E os discípulos estavam, alguns comendo, outros descansando, e estavam se revezando ali, mas Jesus estava o tempo todo servindo. E quando ele volta ali para o acampamento onde eles estavam, ele volta mancando, ele volta com dor, e ele simplesmente dá boa noite, entra na tenda dele, ora a Deus e dorme. E ali eu comecei a chorar tanto porque eu nunca tinha visto Jesus como um ser humano. Porque eu já sabia de toda a história, eu já sei como que vai acabar tudo, eu sei que ele vai vir em glória, que ele é o nosso rei, que ele é maravilhoso, eu já sei de tudo isso, mas eu nunca tinha parado para sentir na pele aquilo, sabe? E Jesus, ele chorou, Jesus, ele sentiu dores, ele sabia ali os desígnios de Deus para a vida dele, ele sabia que ele tinha um propósito a ser cumprido, ele sabia o propósito maior de tudo isso, ele sabia que era para as vidas, pelas vidas, e tinha um esforço dele. Ele sofreu dores. Você acha que ele não estava cansado de ficar andando para lá e para cá, e orando e curando, e às vezes dormindo mal, e que o corpo dele não sentiu dores? A gente sabe disso, mas às vezes, gente, eu não parava para pensar. É uma coisa assim tão simples, né? E eu não parava para pensar. E às vezes a gente lê os outros personagens da Bíblia, e a gente lê ali como uma história, e às vezes a gente não se põe no lugar, a gente não para e senta e fala: peraí, o que que essa pessoa realmente passou para viver o propósito? Para cumprir o chamado de Deus. Então, o chamado muitas vezes, eu mesmo, como que a minha mente luta para eu vir ministrar uma aula assim, gente? Muita gente fala assim: a Marina já tá desde 2020, desde 2021, ela abre as turmas, mas quantas vezes eu já parei e eu fechei a minha boca por medo? Por achar que eu era incapaz, por achar que eu não era suficiente, que tinha pessoas melhores do que eu, e de fato deve ter ali milhões, milhares de pessoas melhores do que eu para ensinar o que que é missão, chamado, propósito. Mas eu sei que Deus, através da minha leitura ali na palavra, através do meu momento de comunhão, através de toda a minha experiência de vida, me mostrou de uma forma que eu quero transmitir para que outras pessoas saiam do engano, daquele peso de que chamado é só para gente escolhida, que é só para pessoas com um grande nome, pessoas reconhecidas, e que você não está vivendo o seu propósito porque você tem luta, tem coisas difíceis. Mas entende que essas lutas, essas missões, essas preparações estão te levando ao cumprimento do propósito? Então, um engano muito grande é falar que quem não está tendo uma vida simplesmente fluindo, fluida e leve, não está vivendo o propósito, é uma enganação. Porque quando a gente lê a Bíblia, nós vemos que nenhum personagem bíblico simplesmente assim, nossa, fluiu e foi tudo mil maravilhas. Isso não quer dizer que vai ser algo que nós não podemos suportar, né? Eu passei pelo luto do meu pai, eu passei pela depressão, eu passei por tantas coisas na minha vida que eu tava aparecendo aqui que tava instável a internet, ah, que não me mataram, mas muitas vezes eu quis desistir. Mas hoje eu vejo que tudo aquilo que eu passei é para glória e honra de Deus. E o que que você tem dentro da sua história, do seu testemunho, que você precisa, com o direcionamento de Deus, abrir a sua boca, seja dentro da sua casa, seja onde você trabalha, seja nas redes sociais, porque a rede social é sim um campo missionário. O que que você precisa, já com o aval de Deus, transmitir para que outras pessoas sejam libertas, sejam curadas, sejam transformadas e serem salvas? Os meus maiores erros que eu conto aqui para vocês, as minhas maiores dores, me trouxeram hoje na Marina que eu sou, para eu poder transbordar na vida de vocês, para que eu cumpra o meu propósito nessa terra. E a minha maior parte ali que eu falo do meu propósito é dentro da minha casa, porque para mim não faz o menor sentido. Deixa eu só voltar aqui para falar isso. Para mim não faz o menor sentido vidas além da minha casa serem transformadas e as vidas que Deus me deu, que são esses dois pequenos que vocês estão vendo ali numa outra foto, o de amarelo e o de verde, as vidas que Deus me deu
eu não devolver eles a Deus? Para mim não faz o mínimo sentido. Para mim não faz o mínimo sentido ter multidões de pessoas querendo, sei lá, seguir uma pastora, um pastor que for, mas as vidas que Deus deu a eles ali dentro da casa deles não serem vidas que vão ser devolvidas a Deus. Eu e você que temos filhos, nós temos que devolver os nossos filhos ao Senhor. E como que nós fazemos isso? Dentro de casa, através principalmente das nossas ações. Os nossos filhos, muitas vezes, eles não vão fazer o que a gente fala, mas eles vão fazer o que a gente faz, né? E muitas vezes eu fazia meu devocional escondida, lia livro escondida, não escondida assim, né? Mas enquanto eles estavam dormindo, para eu ter um pouco mais de silêncio, e os meus filhos não eram acostumados a me ver ler, me ver fazer devocional, e aí eu falava para eles fazerem. E como que eles iam fazer se eles não veem? Quando eles começaram a ver eu chorar ali enquanto eu escuto louvor, eu lendo a Bíblia, eu lendo um livro, eles começaram de forma automática também quererem fazer isso. Então, as nossas ações dentro das nossas casas são muito mais do que palavras, né? Então, eu creio fortemente que o nosso primeiro ministério é o nosso lar. Não quer dizer que é o único, eu disse que é o primeiro. E a partir dele, nós podemos sim e devemos transbordar para que outras vidas sejam alcançadas. Amém? E o impacto geracional, que é o 3. Quando uma mulher assume o seu chamado, gerações inteiras são impactadas. Esté salvou todo um povo. Seu chamado, missão e propósito também é maior do que você. E ele tem um pacto eterno. Agora eu quero passar para vocês um vídeo e vocês me falam, por favor, se estão ouvindo, tá bom? Esse vídeo eu coloquei ele em 2021 no meu Instagram. Ele teve pouquíssimas. Eu tenho vídeos ali que depois que eu comecei a me posicionar nas redes sociais, com milhares, milhões de visualizações, mas esse daqui teve pouquíssimos, ó, 166 visualizações. Mas esse vídeo fala tanto comigo, eu quero ver se vocês vão ouvir. Deixa eu ver. Tá, peraí, tá passando, eu vou voltar ele. Vocês estão conseguindo? Deu para ouvir um pouco o vídeo? É que eu já tô terminando, tá, gente? É só esse vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês. Estão conseguindo ouvir também, né? Deixa eu voltar ele aqui. Ai, meu Deus, será que saiu tudo? Não, tá. Por que que não tá grande, Jesus? Se eu tentar voltar aqui rapidinho, gente, já tô terminando, tá bom? Eita Deus, saiu tudo. É lá em 2021, lá no meu começo dessa caminhada. Só a gente sabe, né? Tudo que nós passamos nas nossas vidas. Um minutinho só. Esse vídeo é o fechamento, tá, gente? Mas eu quero muito que vocês assistam ele, porque ele falou grandemente ao meu coração na época. E eu vou soltar ele aqui, tá? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson, I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they?
I'm an accountant. I'm an accounting firm. I help churches, I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you stalked me, had you sought my face, I would have revealed this to you. Everything in regards to that man's call was burned up for the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant? No, I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted two people. You and those two men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to missions. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. I never called you to reach the nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you 1,579,541 souls. Those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. What are you called to do? Ai, meu Deus. Eu sempre choro vendo isso. É muito forte, realmente. Meu Deus do céu. E como que nós vamos descobrir o nosso chamado, a nossa missão nessa terra, o nosso propósito? Buscando Ele. Buscando Ele. Por isso que eu falo que o chamado é nós estarmos ali diante dele, conversando com ele, se deleitando na presença do Senhor. Porque somente aquele que nos criou é que vai mostrar quem é o nosso, qual é o nosso chamado, missão e propósito. É lógico que eu, Marina, sou um instrumento ali que Deus vai usar, porque eu tenho ferramentas, eu tenho exercícios que a gente vai fazer, vai garimpar dentro de você, dentro do seu coração, dentro do que o Senhor já colocou em você, porque muitas vezes você sozinha, você não vai, não tem essas ferramentas, ou não tem essa força, não tem o conhecimento dessas ferramentas. E Deus me mostrou ali, ao longo desses anos, eu fazendo aquele curso, para que eu pudesse ser um instrumento para facilitar uma
facilitadora para te ajudar a encontrar essas respostas. É lógico que a totalidade do que, nossa, eu tenho do meu propósito, é conforme a gente vai caminhando com o Senhor. Mas vocês viram ali no vídeo, aquele vídeo ele fala assim, muito, muito comigo, muito, muito comigo, que nós só vamos saber pelo que nós fomos chamadas, cumprir um propósito, o propósito maior, estando ali na presença do Senhor, né? Amém. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Eu vou finalizar aqui com vocês. Nós temos uma oração. Nós vamos nos falar também. Saibam que vocês sempre podem me chamar no Instagram, no WhatsApp, para conversar. Esse vídeo é de 2021 e como ele fala comigo, né? E eu quero só falar algo para vocês. Eu espero que essa primeira aula vai ter uma outra, onde nós vamos mergulhar mais profundamente, gratuita também. Mas eu quero apresentar esse projeto para vocês para a gente mergulhar. Infelizmente, por tempo mesmo, por quem sabe pela minha saúde, eu tenho o tempo limitado, vamos dizer assim. Mas eu tenho certeza que essa live é apenas o começo, essa aula. Se você sentiu no seu coração arder durante este encontro, é porque esse projeto foi feito para você, é porque você tem ouvido a voz do Senhor te chamar para um tempo como este. No Sou Esther é um chamado para mulheres escondidas, desacreditadas e até silenciadas, que estão prontas para se levantar com identidade e propósito. Nós vamos caminhar juntas nessa jornada de descoberta, da ativação do seu chamado, do seu propósito. Lá dentro nós temos um grupo VIP, tá? Que ali a gente coloca as nossas orações, às vezes você não precisa nem colocar o porquê você precisa de oração. Você só precisa, gente, ora por mim. E aí nós entramos em oração por você. Nós temos aulas mais profundas, né, na primeira fase e direcionamento prático para a caminhada. Se você quer continuar nessa jornada, se você quer participar da nossa outra aula VIP que a gente vai ter daqui a alguns dias, onde eu vou passar outras formas, já vou passar algumas ferramentas para vocês, continua lá no grupo, tá bom? Que nós vamos mergulhar mais profundamente e saibam que vocês estão nas minhas orações. Acho que peguei um papo aqui que eu fiquei emocionada. Vocês estão nas minhas orações todas que vêm até mim falar comigo, que se tornam alunas mentoradas, vocês. E isso continua no grupo do Telegram, quem tiver no Telegram, e no grupo do WhatsApp, quem conseguiu entrar no grupo do WhatsApp. Eu só criei o grupo do Telegram porque o Instagram não estava permitindo que as pessoas entrassem no WhatsApp, mas permanece lá, que aí vocês vão ter a segunda aula, tá bom? E aí nós vamos mergulhar mais profundamente. Vou passar ali também para vocês um PDF, tá bom? Com os pontos mais assim importantes aqui da aula e os versículos, como eu disse. E eu quero orar por você agora neste momento, minhas irmãs. Não por formalidade, mas para ativação, porque algo espiritual está acontecendo nesse momento. A jornada rumo à descoberta do nosso propósito é muito mais na busca pelo nosso Criador, buscar o que ele já colocou dentro de nós, tanto as habilidades quanto os traumas, e a gente vai garimpar isso, vai ter que cavocar mesmo, sabe? Às vezes vai ser doído, às vezes vai ser incômodo, mas quando a gente traz a clareza e a gente coloca no direcionamento de Deus, não somente nós vamos destravar, mas vidas serão destravadas e vão encontrar o Senhor para a glória e honra dele. Amém? Senhor, eu peço que o Senhor visite agora cada mulher que já se sentiu pequena, que já se sentiu despreparada, desamparada, esquecida, calada, frustrada. Deus toca a mente, cura o coração, alinha o espírito, que toda mentira, que todo engano, que às vezes, sem saber, ensinaram de forma errada, ensinaram com peso o que é chamado, o que é missão, o que é propósito, e que fez com que essa minha irmã se sentisse desacreditada do seu chamado, do seu propósito, que seja anulado agora em nome de Jesus Cristo.
essas mulheres aqui possam se levantar com clareza, com ousadia e com fé, que elas andem na identidade de filhas e que vivam o propósito que o Senhor escreveu antes do ventre. Nós declaramos, nós te amamos, nós te agradecemos e que tudo que nós façamos nessa terra seja para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus Cristo. Amém. A sua transformação, a sua jornada de transformação, minha irmã, apenas começou agora. Você não está sozinha e você foi chamada para um tempo como este. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Depois, se vocês quiserem me falar o que que vocês mais se identificaram, o que foi novidade para vocês, o que que queimou no seu coração. Eu vou ficar muito feliz em você compartilhar comigo, em saber, né, o que que o Senhor falou com você. E que Deus abençoe grandemente vocês nessa tarde. Eu espero que tenha sido um divisor de águas. Eu espero que tenha trazido clareza realmente. Claro, envio sim para você, tá, minha irmã Thelma? Espero que o Senhor realmente venha como um divisor de águas, que tenha trazido clareza sobre missão, chamado, propósito, identidade e vocação. E que a partir de hoje você olhe ali, mesmo em meio ao ordinário, né? Mesmo em meio ali, o que que é o ordinário? É o dia a dia, a correria, a rotina. Que você possa olhar ali no seu ordinário, no dia a dia, que ali tem um altar de adoração a Deus, que ali você já está cumprindo o seu chamado, que ali você está cumprindo missões e sendo alinhadas para cumprir o seu propósito. Amém? Mando para a Kika também. Selma e Kika, pode deixar, eu coloco vocês lá dentro do grupo do WhatsApp. Que Deus abençoe grandemente vocês e muito obrigada por confiarem, em mim, por me permitirem transbordar, por me permitirem abrir meu coração, a minha vida, aqui o meu lugar secreto, que é o meu quarto. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Deus abençoe e até mais. Amém. Glória a Deus, minha irmã. Amém, amém. Obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe grandemente a cada uma. Aleluia. Glória a Deus.